Eu vou deixar vocês agora na companhia agradável do pastor Sérgio. Graça e paz, irmãos. Uma alegria, depois de um bom tempo, estar novamente aqui nessa casa para louvar o Senhor. Os mais antigos aí já me conhecem. Da última vez que eu ministrei, se eu não me engano, a gente conta o que Deus está fazendo na África, onde é meu campo missionário, e a gente ri e chora ao mesmo tempo, né? Não sei se você falou sério, negócio de contar a história do besouro, mas muitas você já deve ter visto, talvez, missionários da África ministrar, contar as experiências, e a gente passa por muitas situações e histórias que não faltam, histórias essas que honram o nome do Senhor, porque se alguma coisa acontece, é porque o Senhor está fazendo a tua obra, amém? E ele fica me lembrando toda vez dessa história, que uma vez eu pastoreava lá na aldeia, né? No meio daquela vastidão da escuridão, e nós ligávamos umas pendentes de luz, assim, logo na frente do púlpito, assim, às vezes a lâmpada ficava batendo na cabeça da gente, e colocava um gerador do lado de fora. E quem mora na roça, ou quem já morou na roça, sabe o que acontece quando no meio da escuridão se liga uma lâmpada. Todos os bichos vão para lá. Então, quando eu fazia isso, todos os insetos, num raio de uns 10 quilômetros, ia para dentro da igreja. E era aquela luta, você ficar desviando dos insetos. E um desses dias eu estava pregando na língua, né, em crioulo, e animado. De repente, irmãos, veio um besouro africano e puf, dentro da boca. E você sabe que ele tem aquelas garrinhas, né? E aquilo, ele agarrou na minha garganta e não queria descer. E eu tentando engolir ele, e ele fazendo força, querendo sair. E ele não descia do jeito nenhum, e eu dei sinal para a Osana, água. A Osana foi lá no carro, trouxe a água, 1 litrão assim, e eu fui tentando empurrar ele com água, até ele descer. Na hora que ele desceu, né, já era depois de uns 5 minutos, a igreja toda na expectativa, e eu pensei em parar, terminar o culto por aí, encerrar, porque foi um espetáculo, né? Aquele inseto querendo sair pela boca, eu tentando empurrar ele para baixo. E aquele doeu minha garganta, e eu pensei, não, eu vou parar porque hoje o inimigo está feroz. Mas eu falei, mas não vou parar não, vou continuar. E eu tomei fôlego e engrenei novamente, continuei pregando, ministrando e falando, e eu senti a presença de Deus depois daquele inseto, e continuei, e no final fiz o apelo, e 2 almas aceitaram Jesus. Então acontece coisas naquele continente lá, que só quem esteve lá. Uma das coisas que mais chamava a atenção dos pastores que iam lá na minha igreja à noite, era o tanto de inseto que tinha dentro da igreja. E os insetos entravam na minha roupa, e eu ficava muito incomodado, eu tinha que ir lá para fora no escuro, tirava a camisa e voltava, inseto entrava de novo. De tanto bicho entrar dentro da minha roupa, que eu acostumei de inseto andar dentro da minha roupa. E eu falei, Senhor, eu nunca mais vou ficar tirando inseto, não. Aí eu acostumei, irmãos, não estou mentindo aqui em cima, mas eu acostumei, inseto andava o culto todo na minha roupa, até ele achar a saída, e saía por baixo. Mas não ficava perdendo tempo com essas coisas. Mas só acontece lá essas coisas, irmãos. E histórias iguais essas, e de conversão, milagre, hoje eu não vou falar sobre África, história de peleja contra a feiticeira, e eu conto isso outro dia, outro momento, né? Que hoje eu quero me deter mais à ministração da palavra de Deus. E como o pastor Mel já disse, eu sou engenheiro agrônomo de formação, sempre trabalhei na minha área e sempre também com a produção de alimentos. E alguns textos bíblicos sempre me chamaram a atenção, principalmente na área da agronomia. Então eu gostaria de ministrar hoje para os irmãos algo que realmente eu tivesse conhecimento profundo, tivesse algo para acrescentar na vida dos irmãos.
Então, eu gostaria de ministrar hoje num texto no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 13. Lucas, no seu capítulo 13, eu estarei lendo do verso 6 ao verso 9. Então, aquele que trouxe sua Bíblia, aquele que a tem de forma digital, que possa acompanhar e que você possa prestar atenção, que nós iremos explicar esse texto e o que Jesus quis dizer e o que Ele quer falar para a sua vida nesta noite. Na minha Bíblia tem por título a parábola da figueira estéril. Lucas capítulo 13, a partir do verso 6, diz o seguinte: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e, se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém. Obrigado. Creio que deva ser do conhecimento de muitos, que muitas das vezes Jesus ministrava através de parábolas. E o que são parábolas? Parábolas é a utilização de algo comum a uma determinada região, a um determinado grupo de pessoas, a qual eles se identificam. E através de analogia, determinado fato ou determinada coisa serve para exemplificar algo que possa ser útil para a vida de alguém. E muitas das vezes Jesus ministrava desta maneira. Creio que muitos naquela época entendiam, eram capazes de captar a mensagem, mas muitos não entendiam. Então ele ministrou essa mensagem em parábola, usando uma planta. Aí entra o conhecimento agronômico que eu vou estar falando para vocês. E através de uma planta, ele disse coisas eternas do reino de Deus. E essa analogia, eu espero que esta noite você possa compreender. Porque apesar do início da introdução que eu farei ser um pouco diferente, talvez, mas que você possa entender no final o que Deus quer falar para a sua vida. Na Bíblia, existe 2 passagens a qual Jesus utiliza dessa planta, chamada figueira, que produz um fruto chamado figo. Em Lucas capítulo 13, é a primeira vez que ele utiliza, ou a primeira vez que está registrado, ele utiliza essa planta, exemplificando aquilo que nós vamos falar daqui a pouco. A segunda vez está em Mateus, no seu capítulo 24, falando também sobre a figueira. Ele diz nessa passagem: olha, na hora que você vê essa planta, a figueira, começando a brotar, com as folhas tenras, está dizendo que o verão está próximo. Mas na hora que vocês verem estes sinais que irão acontecer, está dizendo que o fim está próximo. Essa é a mensagem de Mateus 24. Mas a mensagem de Lucas 13, ela é um pouco diferente. Porque ela utiliza essa planta. Eu creio que a maioria que hoje já viu essa planta, ou conhece, ou talvez até tenha no seu quintal. Nós podemos até colocar o primeiro slide aí, que tem, eu acho que a folha e um fruto dessa planta. Está ali
pequena foto da folha e do fruto dessa planta, e a qual eu quero usar como tema esta noite, esta frase, ocupando a terra. Aquele fruto que está ali era muito consumido naquela época por judeus, por gregos, por romanos, por egípcios, porque aquela fruta tinha uma característica especial, porque o figo, se você desidratá-lo, ele mantém as características dele e não estraga. Então, para atravessar aquelas grandes extensões de deserto, era uma planta excelente, porque eles poderiam desidratá-la e ela permanecia com as mesmas características físicas e nutricionais, capazes de alimentá-los durante longa viagem. Então, essa é uma das características dessa planta que eu já estou dizendo para vocês. E essa planta, então, que tem o centro de origem, ou seja, o local onde ela nasce de forma espontânea, naquela região do Oriente Médio, de Israel, do entorno do mar Mediterrâneo, ela é nativa de lá. Então, provavelmente, naquela região onde Jesus estava, naquele momento, existiam muitas figueiras. E era de comum conhecimento entre todos que estavam ali. Então Jesus, usando da analogia, usando da parábola, ele começa a falar sobre esta planta. E essa planta tem características que depois foi estudado ao longo dos séculos, muito importantes, que possivelmente Jesus já sabia. Essa planta, ela tem um sistema radicular muito poderoso. Onde nasce um pé de figo ou uma figueira, a raiz dela é capaz de entrar no concreto, capaz de entrar na terra mais cheia de pedra, dura, e capaz de entranhar as suas raízes e sobreviver. Ela é uma planta adaptada para a sobrevivência. O tronco dessa planta, ou os galhos, são lenhosos, capaz de armazenar água, capaz de suportar ataque de pragas e doenças. Essa planta, a folha dessa planta, é uma folha dura, capaz de suportar o frio e o calor. Essa planta tem uma característica de sobrevivência que na agronomia ou na botânica nós chamamos de folhas caducifólia ou caducas, que no inverno, para que a planta não perca água e nutrientes, a folha cai. Vocês já viram no inverno algumas plantas que não tem folha nenhuma, e quando começa o verão, quando começa a primavera a chover, começa a brotar, essa planta tem esse sistema de sobrevivência. Do reino animal, ou melhor, do reino vegetal, ela é uma das plantas mais adaptadas à sobrevivência. Mais alguns detalhes. Aquele fruto que vocês estão vendo ali, ele possui algumas características maravilhosas. Ele é rico em vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, potássio e cálcio. Alguém que se alimenta dessa fruto ou faz chá daquela folha, trata-se das mais variadas doenças. Esse fruto é bom para controle da pressão alta. Esse fruto controla o colesterol. Esse fruto estimula o sistema imunológico. Esse fruto reduz o envelhecimento precoce. Esse fruto diminui a incidência de câncer. Eu poderia falar pelo menos mais umas 5 características dessa planta que talvez você não conhecia. Se nós somarmos todas as características benéficas dessa planta, eu imagino que você já gostaria de ter uma planta dessa no seu quintal. É bom para os ossos, por causa do cálcio e também do fósforo. Controle da pressão, tem o potássio, alto potássio, baixo sódio. Para reduzir o envelhecimento precoce, alta taxa de antioxidantes através dos flavonoides.
Então, se você fizesse utilização dessa planta, pelo menos uma vez na semana, a sua saúde seria melhor. Imagino, como eu disse, que você já gostaria de ter talvez um fruto para comer amanhã, ou talvez na saída daqui da igreja, porque isso faz bem para a sua saúde. Mas por que então esse homem tinha plantado essa planta magnífica na sua vinha? E com expectativa, ele vai até aquele local, e naquela planta, apesar de tantas características benéficas, ele não encontrou fruto. Imagino que ele tinha alguém doente na família, que queria utilizá-la para curá-la, para diminuir algum problema físico ou de saúde. Mas o fato é que o texto é claro, quando ele chega lá, ele não encontra fruto nenhum nessa planta. E olha, porque para um pé de figo começar a produzir são 5 anos. E depois dos 5 anos, já tinha 3 anos consecutivos que ele ia até aquele local e não encontrava frutos. Então já havia 8 anos que ela estava ali ocupando a terra, mas não havia frutos nela. E a decepção e a frustração do dono da terra foi tão grande que agora ele chega para o responsável daquela produção, daquela plantação, e dá uma ordem: corta essa planta, porque ela não está me agradando, apesar de todas as características dela, apesar de todas as características dessa terra, ela não está produzindo fruto nenhum, não merece estar sobre a terra, corte-a. Eu imagino, meus irmãos, que Jesus não estava dando uma aula de agronomia. Conscientemente, quando ele utiliza essa planta, ele estava falando coisas do reino de Deus. Porque através de uma simples comparação, nós podemos perceber que este pé de figo somos nós. Todas as vezes que nós não apresentamos frutos, que nós não apresentamos mudanças por diversos motivos, é como se o próprio Senhor fosse frustrado ao olhar para nós. E quando eu falo em frutificação, às vezes acontece tanta coisa na nossa vida, às vezes da família que nós viemos, do ambiente que nós frequentávamos, da escola que nós participamos, dos amigos que nós temos, das situações que aconteceram na sua vida. Às vezes você também, eu tenho que te dizer, você pode estar como uma figueira infrutífera que não tem produzido frutos. Você pode até pensar que tem produzido, mas talvez se você fazer uma análise profunda da sua vida e eu da minha, poderemos chegar à conclusão que ainda falta muito para nós. Quantos projetos já iniciamos e não conseguimos concluir? Empresas que nós abrimos, que vieram à falência ou desistirmos dela, pois não demos continuidade. Nossos relacionamentos, quantos relacionamentos nós já investimos e fomos frustrados também, sem condições de ser levado à frente. Talvez numa faculdade que você começou, talvez no colégio, mas você não teve persistência em continuar. Talvez você já até passou por outras igrejas e não permaneceu. São muitas as situações que acusam na nossa vida que nós estamos infrutíferos, que o Senhor não tem encontrado fruto na sua vida e talvez na minha vida. É o primeiro passo que nós temos que reconhecer. Porque essa mensagem não foi deixada por acaso, foi para que nós entendêssemos que talvez nós estejamos como a figueira, que apesar de todas as condições que o Senhor tem te concedido, você ainda não se firmou.
mas o tempo está próximo. Só que essa planta tem mais uma característica que eu não disse. Vocês percebem que Jesus disse que ele vinha 3 anos consecutivos e ela não tinha produzido. Mas eu vou agora contar o segredo para que essa planta possa produzir. Pode colocar aquele outro slide. Aí. Quem conhece a figueira sabe que ela só produz em ramos novos. E para produzir ramos novos, você tem que passar pela poda. Você está preparado para passar pela poda? Essa planta só produz se ela for cortar dos ramos dela. E a poda quer dizer eliminação daquilo que não é produtivo. E da mesma forma que essa planta, para produzir, para crescer, ela tem que ser cortada os seus ramos. Você também, para que você possa ser alinhado à vontade de Deus para a sua vida, é necessário você aceitar o processo. É necessário você aceitar que vai ter momentos que Deus vai te podar. Deus vai usar pessoas para te moldar à vontade dEle. Deus te trouxe aqui essa noite para que você escutasse que é necessário haver podas na sua vida, para que aquilo que é improdutivo, para que aquilo que não presta, aquilo que não agrada a Dele, seja tirado da sua vida. Às vezes Deus vai usar o pastor dessa igreja, às vezes Deus vai usar os líderes dessa igreja, para que você seja balançado, para que aquilo que você acha que está certo, seja tirado da sua vida e colocado aquilo que Deus acha que está certo. Ah, mas pode vir muita desculpa, mas eu sou assim. Eu nasci assim, meu jeito é assim, eu fui criado assim, eu aprendi do meu pai, eu aprendi da minha mãe, no ambiente que eu trabalho tem que ser assim. Eu quero te dizer que Deus te chamou essa noite aqui para que você entenda que o jeito que você tem que ser é o jeito dos céus para a sua vida. O nosso padrão é os céus. Você poderia perguntar, mas Sérgio, tem que ser tão drástico assim a poda de cortar? Porque vocês sabem que até para cortar unha às vezes dói. E às vezes para cortar um membro seu. Coloque isso na sua vida. As podas doem. Ninguém gosta de ser podado. Ninguém gosta de ser tratado, modificado. Mas é necessário para que você cresça, para que você frutifique. E quando o dono da sua vida chegar, ele possa encontrar frutos dignos de arrependimento na sua vida. Até pastor é podado, irmãos. Pergunte ao seu pastor uma hora o tanto que ele sofre, o tanto de poda que ele recebe. Qual recebe mais? Uma planta pequena? Qual recebe mais poda? Uma planta pequena ou uma planta grande de vários troncos? A maior. O seu pastor que mais recebe poda aqui. Mas as podas doem. Mas é necessário você deixar aquilo que não presta. Você deixar os relacionamentos que não te agreguem nada. Você deixar o ambiente que você frequenta. Você deixar velhos hábitos. As podas servem para isso. Por isso que Jesus usou aquela planta. Ele poderia ter usado qualquer uma das 7 plantas santas para os judeus. Se você for lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 8, lá está relatado as 7 plantas sagradas para os judeus: cevada, trigo, uva, figo, romã e tâmara. São as 7 plantas.
Mas Ele puxa essa planta, porque ela precisa de poda para sobreviver. E Deus me mandou aqui esta noite para falar para você: se você quer algo diferente na sua vida, se você quer ter resultados diferentes na sua vida, se você quer mudança na sua vida, se você quer mudança na sua família, se você quer algo diferente aconteça na sua vida, não é necessário somente ficar participando de campanha ou de culto, mas é necessário deixar que Deus pode você. E lembre-se, toda poda vai doer no início, mas depois vai vir um broto com a promessa de fruto para a sua vida. Tem promessa de Deus para a sua vida, se você passar pelo processo, se você passar pela poda de Jesus. Muitos aqui não tem mais um ano. Talvez o tempo seja hoje para você. Quando o dono da terra falou corte-a, apareceu aquele que cuidava da plantação. Você está entendendo quem que cuida da plantação? Você está entendendo quem que cuida da sua vida? É como se ele tivesse se interposto entre a planta e entre o dono da terra. Falou: não, deixa mais um tempo. Eu vou cavar em volta dela. Eu vou preparar a terra em volta dela. Eu vou colocar adubo em volta dela. Eu vou irrigar ela. Eu vou protegê-la das pragas e da doença. Mas, Senhor, depois disso tudo, se depois de um ano ela não produzir, pode cortá-la então. Com dor na voz, na alma. Sente-se isso, irmão, quando nós lemos o texto. Aquele que cuida com dor na alma disse: eu vou preparar, eu vou mostrar minha palavra, eu vou trazer para uma igreja onde fala a minha palavra, eu vou cuidar de gente, eu vou trazer lá. Porque quando ele fala cavar aquela planta, ele está preparando o lugar. Ele está tirando as pedras, ele está tirando as ervas daninhas, para que a palavra chegue até você. Você ter vindo aqui hoje é um exemplo claro da escavação que Deus está fazendo em sua volta. Ele está te cercando. Como já foi dito aqui mais cedo, você poderia ter ido para muito lugar, mas Ele te cercou, Ele foi te trazendo para que você viesse aqui hoje, porque Ele está escavando em volta da sua vida. Ele está te atraindo, Ele está te chamando, Ele está te mostrando, Ele está te ministrando, Ele está falando no seu coração, Ele está se importando com a sua vida. Ele fala mais: eu vou estercar ela, ou seja, eu vou colocar alimento, eu vou colocar coisas em volta desta pessoa, ou dessa planta, entenda, para que você possa suportar a poda e possa crescer. Você pode pensar agora nas tantas desilusões que você já teve, tantos tropeços, tantas falhas, tantos recomeços, tanta dor, tanto choro, tanta angústia, tanta decepção, tanta frustração, tanta mentira, tanta traição, tanto ódio. Mas Ele está te dando força, e está te dando oportunidade hoje. Você não está começando agora para frutificar daqui a 5 anos, não, é hoje. A decisão é hoje. Deus te chamou aqui hoje, Deus te conduziu aqui hoje, para que você ouvisse essa palavra, porque Ele interpôs entre você e a morte. Nós merecíamos a cruz, mas Ele se interpôs
em volta de você, te protegendo, para que você escutasse essa palavra. Para você entender que apesar de todos os nossos pecados, ainda há esperança de crescermos e frutificarmos. Porque Ele tem cuidado de você. Da mesma forma que aquele agricultor cuidou daquela planta com tantos benefícios. Nós não merecíamos, mas Ele colocou características em você. E Ele espera frutos. E esses frutos também são relacionamentos que nós temos com o nosso Pai. Quando nós temos relacionamento com o nosso Pai, os frutos aparecem. Talvez você se sinta um estranho. Eu sempre me pergunto, como é que numa plantação de vinha, de uva, tem um pé de figo? Como que é isso, Senhor? Não deveria ser só uva? Por que tem um pé de figo? Às vezes nós nos sentimos estranhos, sentimos diferentes. No meio do nosso dia a dia, talvez do nosso trabalho, talvez as pessoas que nós convivemos têm outros pensamentos diferentes de nós. Talvez você até tenta entrar na brincadeira, mas não desce, não funciona. Porque você pertence aos céus e Deus está te chamando agora. Não pare. Não ache que essa palavra é para outra pessoa. Não ache que essa palavra é para o seu colega de banco. Não, essa palavra é para você. Deus está te falando que apesar de tudo que aconteceu até agora, aleluias, não importa se a figueira não produziu durante 8 anos, mas agora nós temos esperança, porque estamos sendo cuidados pelos reis dos reis, Senhor dos senhores, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, estrela da manhã, aleluias, aleluias, repalabanás. Hoje, não importa o que você fez até agora, Jesus te chama para um novo tempo, um tempo de frutificação, um tempo de crescimento. Se você aceitar as podas que estão para vir, Deus tem algo diferente para você daqui para frente. Quem gostaria de viver o novo de Deus para a sua vida? Aleluias. Lembre-se, você vai passar por podas, por provações, vai exigir muito de você, mas não desista, porque Ele está te cercando, Ele está te alimentando, Ele está cuidando de você. Isso é nítido, irmão, no nosso meio. Para finalizar, percebe-se pelo texto que a parábola não termina. Não se sabe se aquela figueira deu fruto afinal, ou se ela continuou estéril e não produziu fruto. Pode ver o texto, no seu versículo 9. E o agricultor fala: e se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Por que que a parábola não tem fim? Porque vai depender da sua resposta essa noite. Essa parábola não diz se a figueira foi salva ou se ela foi cortada, morta e queimada, porque o resultado depende da resposta que você vai dar essa noite. Ei, Jesus está te chamando. Jesus que te ama e quer te bem, está te chamando: filho, venha. Eu estou cuidando de ti. Eu te trouxe aqui hoje para que você entendesse essa palavra e saber que eu sou o agricultor e zelo pelos meus. Mas é necessário você querer para que essa obra possa ser concretizada na sua vida. Na agronomia, mesmo que você coloque o melhor adubo, o adubo, o alimento não entra dentro da raiz da planta, a menos
que a raiz absorva e queira se alimentar daquela provisão, daquele alimento. Que esta noite, com essas simples palavras, com a pequena parábola de uma planta, talvez ignorada por nós, ignorada por muitos, possa exemplificar o que acontece na nossa vida e como Deus quer nos transformar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser bênção na nossa casa, no nosso cônjuge, na nossa família. Mas é necessário partir essa atitude de você. Muitos levantaram a mão aqui que gostariam de ter alguém da família aqui, como membro dessa igreja, escutando essas palavras, sentindo a presença do Senhor. Mas a decisão começa por você, de passar pelo processo, de receber as podas, se curar e produzir frutos para o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu finalizo aqui essa ministração, mas que você possa entender que o dono da vinha é Deus, o vinhateiro é Jesus, e a figueira é você e eu. Temos muitos defeitos, somos tortos igual os troncos da figueira, todo torto, todo cheio de casca, achando que está abafando porque tem ramos novos, mas para produzir tem que receber poda para produzir esse tanto de fruto aqui. Que você possa ser como essa planta, com esse potencial de produzir frutos doces, capazes de curar as doenças deste mundo, doenças da alma. Que Deus te abençoe e que você possa perceber e deixar Deus trabalhar na sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade, que você possa meditar nessas simples palavras de um Deus que deixou gravado, porque sabia que mais de 2000 anos depois existiria um Lírio Parelheiros, com tantas pessoas sedentas de Cristo e da sua palavra, que viessem a entender que depois das podas, Jesus nos dá o crescimento. Amém? Muito obrigado, em nome de Jesus.